eu acho que o futuro da etnobiologia depende muito de onde ela é feita, por quem ela é feita. Então, acho que a gente tem um potencial muito grande na América Latina de construção de uma etnobiologia comprometida com o desenvolvimento local, mas também temos grandes desafios, porque assim como a gente está trabalhando com conhecimentos e os conhecimentos estão mudando muito rapidamente, né? Eu acho que a etnobiologia também vai ter no futuro, vai passar por uma situação de mudança em termos de suas perguntas, talvez, em termos de suas metodologias, para poder lidar com esses conhecimentos em mudança. Outros desafios também dentro desse cenário, eu acredito que são a aproximação que a gente ainda tem que melhorar com algumas áreas mais avessas à etnobiologia, como algumas áreas da própria biologia da conservação e da própria ecologia. Mas acho que os caminhos estão sendo trilhados aos poucos. Bom, eu primeiro, claro, quero agradecer o convite da organização desse simpósio, porque eu acho que é uma oportunidade bastante interessante para a gente refletir um pouco a respeito do que nós fazemos. Então, a minha ideia hoje não é apresentar nenhum resultado de pesquisa, mas é uma apresentação que reflete um pouco uma das vértebras da coluna vertebral do nosso grupo de pesquisa lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, é mais um conjunto de reflexões em cima dessa pergunta: por que será que nós somos tão apegados a esse prefixo etno no Brasil e que relação que isso tem com áreas protegidas? Parecem duas coisas bem distantes, mas eu vou tentar mostrar para vocês como que essas duas coisas se aproximam. Então, também estou falando de um cenário que é um cenário que reflete uma visão a partir de um ponto, uma perspectiva que reflete bastante essa visão de um cenário brasileiro e especificamente de um cenário a partir de um ponto de vista a partir de um ponto do sul do Brasil, sul e sudeste brasileiro. E desse contexto que a gente tem no Brasil, de ser um país multicultural, multicolonizado. Tanto é que a gente fica aqui em dúvida, vou fazer os slides em inglês, a gente fala em português, ou fala coisas em espanhol, né? Então é um pouco essa reflexão para a gente pensar em que terrenos que nós nos movemos, onde estamos, para onde vamos também. Então, a primeira pergunta: será que nós realmente somos tão apegados a esse prefixo etno? Então, para explorar um pouquinho essa pergunta, a gente fez uma brincadeira com algumas ferramentas de pesquisa, ferramentas de busca bibliográfica. Claro que não nem perto da profundidade que a Patrícia nos mostrou ontem nos estudos dela, só uma primeira aproximação. Depois vou falar um pouquinho do contexto de áreas protegidas, especificamente de unidades de conservação aqui no Brasil, e compartilhar um pouquinho alguns pensamentos sobre esses tópicos. Então, primeira pergunta: será que a gente é tão apegado mesmo a esse termo, esse prefixo etno no Brasil? Para tentar responder essa pergunta, a gente fez uma pequena revisão usando uma ferramenta de busca que é bastante abrangente, então o Scopus, tem seus problemas, claro, e com dois grupos de palavras-chave. O primeiro grupo tinha como palavras-chave essas expressões: conhecimento ecológico tradicional, ou conhecimento ecológico local, ou conhecimento indígena, ou conhecimento local, ou conhecimento tradicional. E o segundo grupo de buscas foi a partir dessas palavras-chave aqui: etnoictiologia, etnoencomologia, ou etnopedologia, ou etnomitologia, ou etnoherpetologia, ou etnoecologia, ou etnoecologia, ou etnobotânica, ou etnozoologia, ou etnobiologia, ou etnotaxonomia. E espero não ter deixado nenhuma etno importante de fora, mas provavelmente isso deve ter acontecido. E a gente buscou somente artigos, não revisões, até o ano de 2012.
Então, e eu separei esses dois conjuntos de artigos, o que eu estou chamando, entre aspas, de tags, né, os artigos que caíram na rede dessa busca dessas palavras-chave, e os etnos, que são os artigos que caíram na rede dessas palavras-chave. Para gente que fez pesquisa bibliográfica na graduação usando o Biological Abstract, aqueles volumes assim, que a gente ia na biblioteca, folheava, procurava os resumos, pedia os artigos pelo sistema de comunicação bibliográfica, essas ferramentas de busca que hoje a gente tem disponível são uma coisa impressionante. Então também foi um pouco essa tentativa de explorar ferramentas de busca. O que a gente percebe? Aquele primeiro grupo dos tags, que está em azul aqui, retornou essa quantidade de artigos desde 1965 aqui até 2012, desde que está aparecendo aqui. Os etnos, um pouco menos, e uma pequena quantidade de artigos que usam ambos os termos, caíram nas duas buscas. Se a gente olhar um pouco com um zoom aqui para esse período que está na chave em vermelho, né, só para observar um pouquinho a evolução, a gente percebe que desde de 90 até 2012, nessas últimas décadas, foi expressivo o aumento da produção bibliográfica nessas áreas todas, né, mas a gente ainda tem uma quantidade bastante maior de trabalhos usando os termos tech, like, indigenous knowledge, etc., em relação aos etnotrabalhos. Claro que a gente também tem que olhar para esse contexto de crescimento de produção científica, dentro do contexto geral de produção científica em outras áreas da ciência, que a gente sabe que também tem crescido e tem trabalhos que vão analisar essas taxas de crescimento de produção científica em diferentes áreas do conhecimento. Alguns, aqui em algumas áreas das ciências biológicas, a gente sabe que tem áreas que têm crescido mais, como as neurociências, outras crescem um pouco menos. Então, não vamos desconectar também e falar, não, a produção científica de artigos na área de conhecimento ecológico tradicional, de etnobiologia, cresceu expressivamente nos últimos anos. Cresceu, mas também acompanhou um crescimento geral de diferentes áreas da ciência. Foi mais ou menos isso que a gente encontrou. 8.000 e tantos artigos que usam ambos os termos, que usam ou um ou outro, que usam ambos 601, 6.000 e poucos que usam os termos conhecimento ecológico tradicional ou correlatos, e 2.954 que usam os etno alguma coisa, né? Ou representados de outra forma, a gente tem aqui 6.000 e tantos que usam os termos de conhecimento ecológico tradicional, os etnos, vários prefixos etno aqui, e uma pequena sobreposição aqui no meio. O que eu queria trazer um pouco para compartilhar para a gente pensar é porque será que a gente tem uma sobreposição pequena? Será que a gente não poderia ter uma sobreposição maior? Eu acredito que sim. Se a gente for olhar quais são os periódicos que publicam, os principais periódicos que publicam, tanto aquele conjunto dos artigos que usam os termos conhecimento ecológico tradicional, conhecimento ecológico local e assim por diante, os TECs, a gente vai ver que esses aqui são os principais em termos de porcentagem, considerando que a gente tem lá 6.000 e tantos artigos. E se a gente for olhar para o conjunto dos 2.954 artigos que usam o prefixo etno, a gente vai perceber que muitos desses periódicos são os mesmos, são usados por pesquisadores de ambas as áreas. A gente percebe que tem uma influência maior, talvez, dos estudos com plantas medicinais, nesse quadro em vermelho, né? E outras abordagens diferentes existem também dentro desses dois conjuntos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe também uma área de sobreposição entre esses dois grupos, esses dois grandes grupos de artigos. E aí a gente pode se perguntar também, será que a influência, os autores que influenciam essas duas áreas são os mesmos ou são tão diferentes assim?
que foi essa outra pergunta. Será que os principais autores são os mesmos? Se a gente pegar aquele conjunto dos estudos com conhecimento ecológico tradicional, eu separei aqui só os autores mais citados, não são os que mais publicam nessa área, entre aqueles 6.000 e tantos trabalhos. São os autores que são mais citados por esses 6.000 e tantos trabalhos. E vocês vão perceber que muitos deles, alguns deles, são os mesmos autores que também publicam, que são mais citados nas áreas etno alguma coisa. Claro, com algumas diferenças, mas a gente vê aqui que tem várias sobreposições. Obviamente que pesquisadores que têm carreiras mais antigas têm a tendência de ser mais citados. O que eu achei bastante curioso, que, por exemplo, Darrell Posey aparece entre os autores mais citados naquele primeiro conjunto de trabalhos, artigos que usam palavra-chave conhecimento ecológico tradicional, conhecimento ecológico local e assim por diante, mas não aparece entre um dos autores mais citados nos etnotrabalhos. A gente sabe, pelo menos aqui no cenário brasileiro, que é um pesquisador que foi bastante influente para a consolidação da etnobiologia no Brasil. E o Rômulo, com seus trabalhos de etnozoologia, sabia, por isso também. E aí, aqui que eu queria chegar. Bom, se a gente pegar... Infelizmente, não consegui fazer isso. Eu queria ter feito isso com mais países, mas a gente tem que ter um corte. E aí, eu selecionei os 10 países que mais publicaram dentro daquele conjunto de 8.000 e tantos artigos. E são esses 10 aqui. O Brasil está aparecendo ali no meio. Então, esses são os 10 países que têm maior produção científica em termos de artigos indexados, que foram peneirados através dessa ferramenta de busca que é o Scopus. Com essa distribuição para os artigos que caíram na malha da pesquisa com as palavras-chave do grupo de TECs, primeiro Estados Unidos, depois Índia, Reino Unido e assim por diante. E se a gente olhar para os etnos, sempre a gente tem, lembra daquele primeiro gráfico, a gente tinha mais trabalhos com conhecimento ecológico local, menos com etno, prefixo étnico. Né? O que se repete em quase todos os países, com exceção do Brasil. E esse é o meu argumento, que eu falei, faz sentido, não, é só uma impressão de que nós somos apegados ao prefixo étnico no Brasil. De fato, por que será que isso acontece? Por que será que aqui a gente observa uma maior produção acadêmica? Temos artigos publicados usando o termo étnico como palavra-chave. Ele não pesca só nas palavras-chave, essas ferramentas de busca, mas pescam também nos termos que são usados no título e no resumo dos artigos. Bom, o que será que a gente tem? Bom, de fato, a gente tem esse padrão um pouquinho diferente no Brasil. Não testei, não fiz testes significantes, não olhei com relação a nada disso. Outra coisa que eu fiquei pensando, será que a gente tem algum problema de endogamia muito grande, que seria preocupante? Então, uma primeira abordagem também foi olhar um pouco para as influências, o percentual de referências citadas de acordo com cada país. O que a gente percebe aqui? Por exemplo, as publicações de autores norte-americanos citam 42% das citações desses artigos são de publicações norte-americanas. 29% das citações dos artigos publicados por autores indianos são de autores indianos também. Então, é óbvio que a gente percebe aqui uma diagonal onde a gente tem um maior número de citações do próprio país, em parte porque muitos estudos vão ter uma caracterização de área de estudo, que vai citar estudos, claro, feitos no próprio país, influências de escolas desses mesmos países, né? E aqui está o cenário dos etnos. Para refletir um pouco mais a respeito de possíveis endogamias, acho que a gente também teria que
aprofundar um pouco mais essa busca, olhar para aquela questão de autocitações, mas a gente de fato não vê um cenário tão distinto assim. Claro que todos os países estão mais artigos norte-americanos, talvez por conta também daquela maior produção norte-americana, mas a gente vê proporções de citações no mesmo país variando aqui de 11% a 20%, a 30 e tantos por cento. Então também não está tão fora assim. Sem dúvida, que a gente sabe que uma busca começa a ter uma série de limitações, a Patrícia chamou a atenção para a gente de várias limitações a esse respeito. A própria escolha das palavras-chave é uma limitação, mas, de qualquer forma, a limitação que se aplica a um país se aplicou a todos eles nessa busca. Mas isso era só para mostrar para vocês que, de fato, eu estou convencida que nós somos muito apegados ao prefixo étnico aqui no Brasil. Tudo bem, mas como é que vai a outra parte do raciocínio desse título meio esquizofrênico da palestra? Como é que isso está relacionado com áreas protegidas? Eu estou falando de áreas protegidas no sentido de unidades de conservação. Aqui a gente olhar um pouco o primeiro Parque Nacional brasileiro, que foi o Parque Nacional do Itatiaia, foi criado em 1937. Se a gente olhar para uma linha do tempo, eu coloquei aqui alguns eventos importantes para a gente entender um pouquinho o cenário de áreas protegidas aqui no Brasil. Os primeiros parques, áreas protegidas. Então, o primeiro que é conhecido no mundo foi criado em 1872, em Yellowstone, e o modelo foi adotado aqui no Brasil para a criação do Parque Nacional do Itatiaia, lá em 1937. Outras coisas importantes que aconteceram mais recentemente, que vão relacionar esse contexto das áreas protegidas com populações tradicionais no cenário brasileiro, desde o final da década de 80 lá, com a OIT 169, depois com a CDB e as consequências da CDB, especialmente do artigo 8J. A tentativa de estruturação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação em 2000, que separou as unidades de conservação em dois grandes grupos, um que é proteção integral e outro que é uso sustentável. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso mais adiante, especialmente olhando para essa questão de áreas protegidas de uso sustentável, unidades de conservação de uso sustentável, é o que corresponde a esses tipos de áreas protegidas da IUCN, o tipo 4, 5 e o 6. E mais recentemente, aqui no Brasil, a gente tem esse cenário que é consequência, em parte, de várias discussões que aconteceram ali no CDB, anteriores da ELTE, que é a tal da Medida Provisória 2186, e mais recentemente o Decreto 6040, que é a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Também é importante situar que, desde a década de 90, uma discussão que ganhou espaço aqui no Brasil foi o tal do mito moderno da natureza intocada, baseado no trabalho do Antônio Carlos Diegues, que basicamente trazia para uma discussão que já vinha acontecendo no cenário internacional, mas trouxe para o nosso cenário brasileiro, esse questionamento de áreas protegidas que tinham como modelo a criação de áreas sem pessoas, sem gente dentro. Né? Áreas protegidas por suas belezas naturais, seus atributos cênicos e sua importância biológica. E aqui no Brasil, especialmente nessa arena de debates de biólogos da conservação, de cientistas sociais voltados às questões ambientais, antropólogos e etnobiólogos, esse debate foi bastante impulsionado por esse trabalho do Diegues. Por trás disso existe aquela dicotomia entre achar que o homem é homo sapiens, ou ele é homo devastans ou homo ecológicos. Né? Ou todos nós somos destruidores, ou todos nós somos conservadores por natureza, e populações tradicionais ainda vinham com essa visão dos nobres selvagens.
uma visão ainda russoniana, de que por ser tradicional é sustentável, por ser tradicional tende a ter um comportamento mais sustentável, conservador. É interessante que tem um antropólogo bastante polêmico, que é o Napoleon Chagnon, que publicou recentemente, republicou várias reflexões dele junto aos Yanomami, cujo título, acho que é de 2013, cujo título é Nobres Selvagens, está em letra pequenininha que não dá para ler. Minha vida entre duas tribos perigosas, os Yanomami e os antropólogos. Chagnon é um antropólogo extremamente polêmico, não vou dizer que eu sou a favor ou contra ele, mas posso assegurar para vocês que eu estou me divertindo bastante vendo esse livro. Outra coisa que recentemente vem ganhando um pouco mais de atenção é essa questão de enxergar biomas antropogênicos no mundo. Então, quebrar com essa visão da natureza prístina, de áreas intocadas, de áreas sem influência humana. Esse aqui é um artigo recente, só para um dos artigos que ilustram essa discussão, artigo de 2008, que diz que mais de 75% da superfície da Terra mostra alguma evidência de alteração resultado de residência humana ou uso humano, com menos de um quarto permanecendo como os wildlands. O que leva a gente a repensar, por exemplo, aquele mapa dos biomas que a gente estuda nos cursos de biologia, de ecologia, né? Onde a gente vê lá floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, caatinga. A gente precisa assumir que hoje existe um mosaico muito mais complexo, onde as áreas de florestas remotas, elas já são bastante fragmentadas no meio desse mosaico. Eu vou estar falando, e quando eu estou falando para vocês que eu estou olhando a partir de um ponto, de uma perspectiva especialmente brasileira, e especialmente do sul do Brasil, a gente está justamente nessa área aqui, onde vocês só vão ver coisas amarelas ali, áreas com população, cultivos, pastagens ou cidades. Quando a gente volta para aquela linha do tempo que eu mostrei para vocês ali, e junta com uma linha do tempo do desenvolvimento da etnobiologia, aqui estou emprestando uma classificação do Eugene Rand, um artigo dele do Journal of Ethnobiology de 2007, ele fala que a etnobiologia tem 4 fases, basicamente, né? A primeira, aqueles primeiros esforços acadêmicos no fim do século XIX, a segunda, o surgimento da perspectiva êmica, ali na década de 50, com o trabalho do Conklin. A terceira fase é a etnoecologia, onde se aproxima conhecimento e prática, começam a surgir os estudos sobre conhecimento ecológico local, a partir do início da década de 80. E mais recentemente, uma fase que ele chama de etnobiologia indígena, que é caracterizada pelos direitos indígenas aos seus conhecimentos tradicionais, que é justamente uma fase marcada também por esses marcos reguladores que atingem nacionalmente o nosso fazer acadêmico através da medida provisória 2186 e do decreto 6040. Então a gente tem uma certa coincidência temporal aqui e um efeito de alguns marcos regulatórios que vão afetar tanto as discussões relacionadas a áreas protegidas, quanto as discussões relacionadas ao próprio desenvolvimento da etnobiologia. Por que será que a gente tem uma convergência dessas duas coisas? A gente precisa olhar para o conceito, a compreensão do que são populações tradicionais no contexto brasileiro. Eu falei para vocês no início, né, como um país multicultural, multicolonizado, a gente vai ter vários grupos tradicionais que têm características distintas, como essas aqui, identidade pública, autorreconhecimento, modos de produção principalmente voltados para a subsistência,
algumas delas, mas não todas essas características, que de certa forma foram reunidas através do decreto 640, que é esse decreto de 2007, que diz quem são os povos e povos tradicionais e comunidades tradicionais do Brasil. Então, são grupos culturais que se auto-reconhecem como tais, com seus próprios arranjos de organização social e que ocupam e usam territórios tradicionais e recursos naturais como uma condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, usando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas através de gerações. Basicamente do que a gente está falando aqui nesses 2 dias. Conhecimentos, inovações e práticas geradas, transmitidas através de gerações, reprodução cultural, social, histórica. Só que aqui existe um elemento extremamente importante associado a essa definição, que é o conceito de território tradicional. Esse mesmo decreto, ele diz que territórios tradicionais são esses espaços necessários para a reprodução social, cultural e econômica de povos e comunidades tradicionais de uma maneira permanente ou temporária. O que isso muda para o nosso fazer acadêmico, nosso fazer científico dentro das áreas de etnologia ou de pesquisas relacionadas ao conhecimento ecológico tradicional? Por aqui a gente tem hoje um embasamento legal para entender o que são esses povos e comunidades tradicionais. E esses povos e comunidades tradicionais, muitos deles estão reconstruindo a sua própria identidade. O cenário que a gente tem no sul e sudeste brasileiro é um pouco diferente, por exemplo, daquele cenário de população indígena na Amazônia, que ainda tem uma identidade mais consolidada, menos alterada, eu não gosto de usar essa palavra, mas tem uma realidade ainda parecida com aquela ideia, do modelo que a gente tem de o que seria a população indígena no Brasil. Por exemplo, os grupos indígenas que a gente tem lá em Santa Catarina, que são os Guarani, Choclenhos e Caigangue, com exceção dos Guarani que mantiveram algumas práticas ainda, especialmente vinculadas à manutenção da língua, os Choclenhos e os Caigangue, eles estão reconstruindo a sua identidade. Eles estão retomando o conhecimento da língua, os próprios costumes. Isso não acontece só com povos indígenas, isso vai acontecer com vários outros grupos que, ao longo da história, ficaram marginalizados pelo desenvolvimento econômico, ao longo da história brasileira. Por exemplo, todo o movimento de reconhecimento de populações quilombolas e de territórios quilombolas, ou de agricultores tradicionais. Então, são vários grupos culturais que estão passando por essa reconstrução da sua própria identidade. Muitos deles ainda têm vínculos bastante fortes com os seus territórios, mas outros nem mais vínculos com os seus territórios têm. Nós vamos primeiro olhar só para a questão dos vínculos com os territórios. Por trás dessa discussão, tem toda essa questão de o que representou a medida provisória 2186, essa regulação de acesso ao conhecimento tradicional associado a recursos da biodiversidade. Tem toda uma discussão de comoditização do conhecimento, que a gente acho que não é o caso de entrar nessa área do debate, mas só para a gente entender um pouco que são 2 mecanismos que às vezes não se ajustam. A geração de conhecimentos e de recursos, por exemplo, variedades cultivadas, a manutenção de conhecimentos relacionados a plantas medicinais, que não vão se ajustar com os mecanismos de mercado que regulam, por exemplo, leis de patentes. Mas essa é a realidade no nosso mundo neoliberal. Esse reconhecimento de povos tradicionais, então, está ligado a direitos tradicionais, aos seus próprios conhecimentos e aos seus próprios territórios. Então, uma das hipóteses que eu estou usando aqui para explicar por que nós somos tão apegados a esse prefixo étnico, é que esse prefixo étnico pode estar ajudando nesse reconhecimento de muitos grupos com os quais a gente trabalha. Poderia estar ajudando a essa auto-identificação de diferentes grupos como grupos culturais distintos e que têm práticas próprias com seus recursos naturais. É uma possibilidade.
E eu acho que a gente também pode explorar bastante essa possibilidade, né, nesse sentido de ligar esses estudos etnobiológicos, ecológicos e antropozoológicos a essa discussão de áreas protegidas. Então a gente tem aqui essa discussão de povos e comunidades tradicionais vinculados a territórios tradicionais, e o que a gente vai perceber é que muitas vezes a gente vai ter uma sobreposição com áreas protegidas, sejam elas de proteção integral ou de uso sustentável, ou uma potencialidade de criação de áreas protegidas de uso sustentável como um mecanismo de assegurar o acesso a esses territórios tradicionais que ainda não são assegurados por algum mecanismo legal. Existe a lei, mas a maioria desses territórios tradicionais não são reconhecidos de fato. Essas populações tradicionais ainda dependem de todo um processo de reconhecimento desses territórios. Como essa questão dos territórios quilombolas. A gente tem várias populações quilombolas cuja existência foi reconhecida, mas cujo território ainda não foi demarcado. E depende de todo um processo de demarcação de território tradicional, que o INCRA não tem pernas para fazer. O INCRA, que é o órgão responsável por essa demarcação, não consegue fazer a contento, né? E é onde a gente pode estar contribuindo com estudos dessa natureza, que estão vinculados ao uso de recursos, por exemplo, a compreensões locais sobre o uso de recursos. Então, isso está dentro de uma lógica de entender conservação e uso, né? Então, aproveitar dessa possibilidade de que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação prevê áreas protegidas de uso sustentável, de uso direto, e é uma maneira também de a gente mostrar por que a biodiversidade é importante. A gente também tem que convencer as pessoas que vivem em ambientes urbanos de que, bom, é importante conservar a biodiversidade por algum motivo, não é por causa que as espécies são bonitinhas, ou que a natureza deve ser respeitada pelo seu valor intrínseco, mas muitas vezes a gente precisa mostrar a importância, por exemplo, de serviços ecossistêmicos, de produtos, né? E mais ainda, desses mecanismos como formas de manter bem-estar local, né? De manter aspectos de relevância cultural e de estimular desenvolvimento local, que é mais ou menos uma discussão que a gente estava tendo na hora do almoço, porque será que tanta ênfase na bioprospecção, né? E talvez a gente tenha que abrir um pouco o leque, né? Abrir um pouco o nosso ângulo de visão. Mas também, eu acho que os estudos voltados para a etnobiologia, para conhecimento ecológico tradicional, eles também têm uma contribuição em relação a essas áreas de proteção integral, que teoricamente não possibilitam pessoas vivendo no seu interior, mas a gente já está conseguindo tensionar em algumas situações, alguns termos de ajuste de conduta em unidades de conservação, onde as pessoas não vivem ali no seu interior, mesmo algumas vivem, mas que usam recursos daquelas áreas. Então, é uma situação bastante diferenciada que a gente tem, por exemplo, em Mata Atlântica, onde a gente tem unidades de conservação muito próximas das áreas onde as pessoas moram, e em algumas regiões da Amazônia, onde unidades de conservação bastante grandes estão em áreas com menor densidade populacional. Não são áreas isentas de população também. E uma preocupação que a gente tem tido é tentar aproximar dessas discussões relacionadas à conservação biológica. Obviamente, isso é mais fácil de trabalhar quando as populações tradicionais reconhecem a importância de organização comunitária para o seu próprio empoderamento em relação às decisões de manejo que são tomadas nessa região onde tem uma unidade de conservação. Mas a gente tem tentado atuar também em incentivar iniciativas locais para construir parcerias e agregar mais informação para embasar essas demandas de populações locais. E em muitas situações o que a gente percebe ali no Sul
é que a conservação da biodiversidade efetiva só vai ser realmente efetiva, né, se os territórios tradicionais são assegurados de alguma forma. Então, os estudos que a gente tem produzido, né, o que a gente pode estar produzindo dentro dessa ênfase de etnobiologia, de conhecimento ecológico tradicional, eles têm esse potencial de qualificar essa interação entre populações locais e áreas protegidas, né, através de alguns indicadores gerais, por exemplo, que recursos são os recursos-chave, qual é o grau de dependência desses recursos, e especialmente reconhecer heterogeneidade dentro e entre comunidades, que foi o tema de várias falas aqui também. No entanto, também não dá para a gente esquecer que talvez o nosso maior desafio, especialmente nesse momento que a gente está atravessando aqui no Brasil, são essas demandas nacionais e regionais de crescimento econômico, aumento dos PAC, do PIB, que para a gente ali no Sul é um desafio bastante complicado. De qualquer forma, isso tudo visa a gente pensar um pouco em estratégias de manejo de conservação mais adequadas para realidades locais. Aqui, para vocês terem uma ideia, essa aqui é a ilha de Santa Catarina, onde fica a cidade de Florianópolis, para quem não conhece. É uma ilha de mais ou menos 70 quilômetros de extensão, de um extremo ao outro. A cidade, ela está na sua maior parte aqui nesse pedaço, mas tem várias áreas urbanizadas ao redor de toda a ilha. As áreas rurais estão dentro da ilha. Então, um pouco dentro do contexto que o Rúlio, a Ana e a Ainda também trouxeram para a gente precisa olhar um pouco para essa interface rural-urbana que está cada vez mais presente. Aqui a gente tem áreas rurais muito próximas de áreas urbanas e áreas rurais sendo engolidas por áreas urbanas muito rapidamente. Nesse espaço de 70 quilômetros, a gente tem 5 unidades de conservação federais e mais 2 unidades de conservação estaduais, várias populações tradicionais de pescadores, pequenos agricultores. Então é um pouco esse cenário, esse contexto espacial que a gente vive ali no sul do Brasil. E mais para o interior, as áreas de criação de frango, que vão gerar o frango lá para a Amazônia. E algumas situações que parecem até paradoxais. Santa Catarina, aqui no Brasil, é conhecido como um estado de colonização europeia. Uma das áreas reconhecidas pelo IFAM como área cultural é uma região do Alto Vale do Itajaí, onde foi reconhecida como área de colonização alemã. Por outro lado, essa colonização alemã, para se estabelecer ali, historicamente, deslocou os grupos indígenas Xoklan e Kaingang, né, e que hoje encontram problemas com o seu território restrito e dificuldade de expansão territorial por conta das áreas de entorno que são os colonos alemães. Então, é todo esse paradoxo complicado que a gente está transitando. Bom, só para finalizar, será que é tão ruim assim ser tão apegado a esse prefixo étnico? Pode ser, né, uma criação de uma cultura epistemológica pode dificultar o diálogo entre outras áreas, né? Talvez a gente tenha assumido esse prefixo étnico por um perfil da maioria dos pesquisadores nessa área aqui no Brasil. Seriam oriundos de áreas de ciências biológicas, em oposição às ciências humanas, e talvez isso correlacione melhor com as nossas mentes cartesianas que pensam biologia, botânica, zoologia, ecologia e assim por diante. Pode ser que não, pelo mesmo motivo da gente criar uma cultura epistemológica, né? E aqui eu empresto uma citação da Evelyn Keller, que fala que seria uma cultura epistemológica, né? Teorias, conhecimentos, explicações e entendimentos, né? E a construção de uma identidade científica, né, nessa área relacionada a conhecimentos ecológicos tradicionais e potencial de aproximação de teoria e prática. Né? Só para fechar, então, não é fácil trabalhar nesse meio interdisciplinar, a gente já às vezes se sente angustiado, assim,
eu assumo que eu estou trabalhando com etnobiologia e ainda vou ter que ampliar meu leque para esses estudos que falam a respeito de conhecimento ecológico tradicional, conhecimento ecológico local, sistema socioecológico, enfim. Por outro lado, por essa identidade da maioria dos pesquisadores brasileiros associado às ciências biológicas, eu acho que a gente também tem que se perguntar qual a contribuição que a gente pode dar para a ecologia e para a biologia, né? E essa preocupação, será que a gente está falando a mesma linguagem que os nossos colegas ecólogos e biólogos? A gente sabe que existe uma grande resistência, mas quanto a gente vai ficar satisfeito com essa resistência no longo? Os ecólogos, os biólogos conservacionistas não aceitam a etnobiologia, então será que a gente não pode ir um pouco além? Então a gente ir um pouco além da nossa zona de conforto. É mais fácil a gente falar nós etnobiólogos do que falar nós, pessoas que estudamos com conhecimentos ecológicos tradicionais e que vão ter outros interlocutores, né, tentando ampliar um pouco esse foco de atuação da área. Mas, enfim, são só reflexões para alimentar as nossas mentes. Agradeço a atenção de vocês, agradeço também o laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica lá da UFSC, com quem a gente compartilha essas reflexões.